Está aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan Natal para participar do Deu Play de hoje, Larissa Dantas, diretora-presidente da Companhia Potiguar de Gás, que vem trazer, espero que boas notícias para a economia, para os consumidores norte-riograndenses. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Georgia. Boa noite, Arthur. Um prazer estar aqui com vocês e uma honra também. Temos promoção, prazer nosso. Temos promoção para anunciar da Potigás, ajudando nesse momento de alta dos combustíveis, os consumidores que desejem, na verdade, até que trabalham com os aplicativos de transporte para converter os veículos para o gás natural da Potigás. Isso. Uma vez Potigás, sempre Potigás. Como Georgia já foi da casa, que a gente passa, né? Então, a gente lançou essa campanha agora, no início do ano, para estimular o uso do GNV, o gás natural veicular, que é o mesmo que o gás natural, né? Explicando para os ouvintes, só que a gente chama GNV porque é veicular. Houve uma queda no preço do gás natural agora, no início do ano, e a gente espera que esse consumo ele aumente, né? E ele aumentando, Arthur, o que acontece? O consumidor ele ganha, porque quanto mais se vende, mais diminui o preço, lei da oferta e da procura, e também a gente ajuda o meio ambiente, polui menos. Ô, Larissa, inicialmente essa iniciativa da Potigás era apenas para motoristas profissionais, né? Quem trabalha com carro. Mas também vai contemplar outros motoristas? Então, menino, isso foi assim, interessante. Quando a gente falou a primeira vez desse assunto, assim, en passant, o regulamento não estava pronto, né? Então, todo o regulamento, Arthur, ele está lá no site www.potigás.com.br e tem todos os detalhes. Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, só tem que o seguinte, tem que ser um cilindro novo, né? Dessa nova, que chama, agora fugiu a palavra. Da especificação técnica. Nova geração, é como se fosse nova geração. Então é da quinta geração dos cilindros. Então não pode ser reutilizado, não pode ser... porque a gente também se preocupa pela questão da segurança dos motoristas, né? Até para atualizar. Exatamente. Atualizar, polui menos, eles gastarem menos também, né? É importante, o carro está bem regulado para gastar menos ainda. E também tirar da mente das pessoas que não têm conhecimento do GNV ainda, que não é um botijão de gás, minha gente, de cozinha. Tem gente que usa isso, né? Que é absurdo, né? Tem gente que usa, aí explode, aí você vai olhar, é um botijão de gás, gente. Primeiro que A questão da segurança é não atender a especificação técnica. Pois não, e assim, o botijão de gás de cozinha, eu acho ótimo, quando tem oportunidade de explicar, é o GLP, o gás liquefeito de petróleo. O gás natural não é o GLP, então a gente não trabalha com GLP, que é bem mais perigoso, ele forma bolsões, ele é mais pesado que o ar, ele polui mais e é mais caro, né? E a gente quer estimular esse consumo do gás natural. Larissa, a Potigás também trouxe uma boa notícia para o Rio Grande do Norte, foi a redução do preço do gás natural no Rio Grande do Norte, fruto de uma negociação muito tempestiva da Potigás, se antecipando, né, aquele rompimento dos contratos com a Petrobras. Como é que foi isso, essa articulação, e quais são as perspectivas para o consumidor? Já tem gente aqui no chat do YouTube perguntando para baixar na bomba o gás. Como é que foi essa articulação? Primeiro, consumidores peçam lá nos postos, né, para que baixe. Eu estou acompanhando, inclusive hoje pela manhã, eu me reuni com o secretário de tributação daqui, e até ele deu um reajuste também, que vai sair 1º de março, estou dando em furo, viu? Era até dele, que ele não briga comigo, mas ele é parceiraço. E aí ele fez, olha, a gente vai diminuir ainda mais o GNV, a partir de 1º de março vai ser a publicação, porque vai diminuir a base de cálculo do tributo, porque ele era mais alto, e agora, como a gente baixou muito, né, eu vou até ler para vocês aqui um pedacinho, porque foi tão interessante que vale a pena. Mas antes de eu achar aqui a coisa que eu estava lendo com o Cadu, eu quero responder sua pergunta, né? Vamos lá. Bom, o que aconteceu? Em 2019, eu vou fazer um breve histórico. Em 2019 foi lançado o programa Novo Mercado de Gás pelo Ministério das Minas e Energia. E aí, foi em julho, a gente assumiu em janeiro de 2019, fevereiro, e nós fomos lá saber como era. Então, era já pensando nessa mudança que aconteceu aqui, agora, em 2022. Então, a gente trabalhou um semestre de 2019, 2020 todo e 2021 todo,
para que a gente chegasse nesse resultado. Não foi simples, né? Mas o que acontece? A ideia é que com esse desinvestimento da Petrobras, os novos produtores, eles ocupem o lugar da Petrobras, e aí como a Petrobras é gigante, né, uma empresa imensa, não vai ser só mais um, vão ser vários. Com isso, mais uma vez, gera concorrência, baixa o preço. E o custo operacional também, né? Também. Desses pequenos produtores que impacta na venda. Exatamente. Além de uma coisa que eu gosto muito de dizer, Georgia, onde há exploração de gás onshore em terra, que é esse gás que a gente está usando agora aqui, ele aumenta o IDHM do município, o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, no município onde há produção, extração de gás, de óleo e petróleo. Óleo e gás, né, na verdade. Geralmente, a grande parte do gás natural do Brasil, quase 90% ele vem junto com o petróleo. Então, a exploração é de óleo e gás. E aí, assim, é um impacto social. Né? Além de a gente ter conseguido atrair essas empresas para cá, né, criar um ambiente acolhedor, houve todo um trabalho, inclusive com o empenho da governadora, que assumiu, né, lá as tarefas, porque chegava uma hora que não adiantava ir lá, Larissa, falar com o presidente da Petrobras. Eu não sou ninguém. Mas ele recebeu a governadora várias vezes, a gente teve várias reuniões. Quando começou a pandemia, foram online. Daí ele designou um grupo de força-tarefa, esse grupo, um aqui e outro na Petrobras, e aí trabalhamos toda a cadeia, todos os elos da cadeia de óleo e gás. Exploração, tratamento, transporte e a distribuição. E foi assim, um trabalho hercúleo, dirigido mais pela ANP, que é o órgão regulador federal, a Agência Nacional de Petróleo. Tem que dizer também, porque a pessoa que está escutando não vai saber o que é a ANP, né? E aí, a ANP capitaneou isso, fez várias reuniões, homogeneizou o procedimento, que acabou se tornando, como o pessoal dessa área gosta de falar, o leading case. O que é isso? É o caso emblemático do país. Foi o primeiro caso onde o novo mercado de gás, ele realmente aconteceu. Foi aqui no Rio Grande do Norte. Graças a esse trabalho todo, porque, veja bem, o tratamento do gás, Arthur, ele é feito na UPGN de Guamaré, aqui. Unidade de Processamento de Gás Natural. A unidade de processamento de gás natural, ela estava à venda pela Petrobras. Então, mas esses produtores, eles já precisavam do acesso para ontem. E aí houve todo um alinhamento no sentido de permitir que esses 4 novos produtores entrassem na UPGN de Guamaré. Né? Então foi muita reunião, né, com os 4, Petrobras, depois um cada um, depois... Aí quando a gente pensou que terminava, toda vez que a gente pensava que terminava, aparecia uma coisa. Depois ainda teve um trabalho também de alinhamento nas questões tributárias. Então a gente gerou um ajuste CINIEF, que saiu desse trabalho, né, foi para o CONFAS e foi aprovado. E assim, eu gosto muito de registrar que a Petrobras foi super parceira nesse momento, né? Porque às vezes a pessoa diz, baixou o gás, tá falando mal da Petrobras. Não, mas o gás baixou, o gás natural baixou, porque hoje a gente tem outros fornecedores, outros supridores, e antes a gente ficava só na mão da Petrobras. Então, com isso, hoje, a gente já tem, Georgia, a empresa Potiguar IP, que fornece a grande maioria de gás natural aqui no Rio Grande do Norte, que é uma empresa que explora petróleo e gás onshore, em terra, e também a gente teve... com essa notícia da diminuição do valor, Arthur, a gente já teve uma demanda aumentada já para janeiro. E aí a gente, de última hora, né? Porque a gente o contrato. Final do ano, aí o produtor disse, não, eu não consigo para agora, eu só consigo para julho. Aí a gente ficou catando produtores no mundo, né? Ainda bem que não foi hoje, né? Então. Imagina agora, né? É um capítulo à parte. Isso já é uma preocupação, Larissa? Pra gente não, porque desde quando aconteceu isso, que a gente conseguiu fazer esse novo mercado de gás funcionar, com um certo... a empresa que começou a fazer essa produção primeiro, ela teve muito arrojo. E foi muito ousada. Ela faz a produção aqui no Rio Grande do Norte? Ela comprou campos da Petrobras.
E aí, assim, foi todo um trabalho técnico que ela queria fazer acontecer. E a gente também, e o Estado também, né? A Potigás, como interessado em comprar um gás mais barato, o Estado para que o consumidor fique com gás mais barato, e eles lá querendo vender gás e ser um atrativo. E aí, assim, a gente tem várias notícias, vários links falando, né, que todos os estados do Brasil o gás aumentou. Aqui diminuiu. Já na bomba já tem esse acompanhamento também. Que a gente está fazendo. É importante que o consumidor faça, porque esse acompanhamento da bomba, né, é um acompanhamento que tem que ser feito pelo consumidor. Né? A gente passa os postos de Natal, que são abastecidos pela Potigás, o gás ficou 10% mais barato. Né? Agora, eu estava conversando com um rapaz que trabalha comigo, seu Hudson, e aí ele disse, Larissa, mas 10%, mas qual é o preço que a gente pega para tirar os 10%? Porque aí todo dia ele vem acompanhando para mim. Ele disse, Larissa, aumentou, aí depois baixou. Bom, é importante, quem usa o Uber e táxi, principalmente, que são os que estão mais habituados a usar gás natural, eles já têm mais ou menos um histórico. Então é importante que procure, por exemplo, o presidente das associações deles, que são, né, estão super organizados, e coloca, olha, o histórico foi esse e tal. A gente tem que fazer, assim, uma pressãozinha de consumidor, no bom sentido, né? Porque o gás foi mais barato. Para as indústrias, tem indústria aqui que baixou 14%, né, na tarifa de gás natural. É uma super queda, né, de preço, e ainda vai cair mais um pouquinho. Então, a tendência é que venha mais indústrias para cá e falte gás. Agora eu não sei onde a gente vai arranjar, né, no mundo, né? Inclusive, Larissa foi indicada à vice-presidência do Comitê de Mercado de Gás Internacional da Organização Mundial, que tem como objetivo promover esse avanço técnico e econômico da indústria do gás natural nos 5 continentes, levando essa experiência do Rio Grande do Norte. Novo desafio. Um novo desafio. Mas sabe que quando a gente começa a trabalhar com petróleo e gás, que tem sido para mim assim um presente, né, na minha vida profissional, a gente vê que o mundo é tão pequeno. E aí, hoje todo mundo preocupado com a guerra que está lá entre a Rússia e a Ucrânia. O que é que a gente tem a ver com isso? Tudo, minha gente. Porque vai faltar gás, tem um gasoduto que abastece a Europa, que passa o gás para a Europa. E esse gasoduto passa pela Ucrânia. Então, assim, hoje já tem um gasoduto ligando a Alemanha para a Rússia direto, mas ainda não está sendo usado, já está pronto. Então, assim, já pensaram no plano B antes? Entretanto, demora para funcionar, né? A gente aqui, um estado pequeno, um volume pequeno, a gente para botar para funcionar, para entender a forma de operar, porque toda essa expertise veio da Petrobras. Mais uma vez eu registro que a Petrobras foi super parceira, porque ninguém sabia, ninguém nunca tinha feito. A Petrobras fazia tudo, o tratamento, o transporte, a exploração, e aí de repente é como se a gente tivesse esquartejado em várias partes toda a cadeia do óleo e gás, os vários transporte elos. Continua sendo da Petrobras? Não. Também a parte do Nordeste ficou com a TAG, uma empresa que tem uma parte de fundos canadenses e francesa. O Sudeste ficou com a NTS, e a gente ainda tem uma transportadora que vem da Bolívia, que é a TBG, né? Porque a gente importa gás da Bolívia. Quisera a gente não importar mais, né? Mas vocês veem, um país do tamanho da gente, que não tem inverno, né? Quer dizer, a gente não usa gás como precisa na Europa, né? Para se aquecer. E mesmo assim, a gente ainda precisa importar gás. O sonho de consumo é que não haja mais isso. Mas, infelizmente, ainda é necessário, porque talvez o volume produzido não siga, digamos assim, na velocidade da demanda. Então, e para você fazer uma exploração de petróleo e gás, é muito custo. Né? Então, a gente diz assim, as empresas pequenas, Arthur, pequenas e médias do petróleo e gás, assim, pequenas comparadas com a Petrobras. Registre-se. Porque são empresas imensas, né? São valores astronômicos, e a gente se preocupa também, aí partindo um pouco, botando um pouco o papel do Estado, em criar esse ambiente atrativo e para que possa se fazer negócios, para que as coisas aconteçam, né, na parte de licenciamentos, sem a gente abrir mão, né, da nossa segurança jurídica, sem a gente abrir mão da proteção ambiental, mas que as coisas possam acontecer.
Ô, Larissa, deixa eu fazer uma pergunta, porque uma crítica que se faz é com relação à política de preço da Petrobras, que é atrelada aos critérios internacionais, o preço do dólar, o preço do barril, porque naturalmente ela é uma companhia que opera também nessa escala global. Mas isso tem um reflexo no bolso cidadão e é o que a gente está vendo hoje. E a gente tem aqui no Rio Grande do Norte uma situação muito também peculiar, que é assim, a Petrobras está fazendo um processo de desinvestimento no nosso estado, e isso tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens, pelo que eu entendi, é essa abertura para novos players, né, de outras empresas que estão operando e permitindo, inclusive, contratos mais vantajosos de fornecimento de gás. Eu lhe pergunto, essa situação internacional com relação a esses contratos de gás aqui do estado, vão ser afetadas como afeta o preço da Petrobras da gasolina? Então, o trabalho da gente, a gente pesquisou a fundo o que é que influenciava no preço do gás, da tarifa. E aí a gente criou uma figurinha lá que tem a formação da tarifa do gás. Grande parte da tarifa do gás é molécula, quase 50% molécula. Então a gente teve uma baixa de 35% na molécula, só o gás. Aí depois tem aqui, no caso daqui, tem escoamento, tratamento, transporte, aí vem impostos e a tarifa de distribuição, que aí já é a parte da Potigás. E, de repente, a gente trabalhou nessa molécula, conseguimos mais barato. Pronto, agora, o que é que tem ainda de caro? Vamos ver o contrato. Aí, o que é que a gente fez? O contrato que a gente tinha era exatamente com o Brent, que hoje foi a $100 o barril, né? É assim, da pessoa ficar sem ar. E, a gente trocou os contratos que a gente fez. A gente está usando agora o índice é como se fosse o IGPM dos Estados Unidos, chama CPI, e mais o dólar. E o dólar está baixando. Quer dizer, a gente apostou, né? Porque não tem como você saber se o dólar vai subir ou se vai aumentar. Mas a gente entendeu sempre que a lógica da Petrobras, ela seguia essa lógica mundial, mas que não é da gente. Então a gente tem, pronto, o TTF, que é só para exploração lá na Europa. A gente tem o JKM, que é o mercado ali Japão e Coreia. A gente tem o Henry Hub, que é o índice que reajusta o gás nos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos ele é mais ou menos equilibrado, porque eles têm exploração lá também. Aí aumenta o quê? No inverno. Aí o ano passado teve uma alta assim, inesperada e extraordinária, porque aconteceu alguma coisa, eu acho que ficou muito sem luz, a energia solar parou de funcionar, digamos assim, não estava dando conta, nem eólica. Então, assim, os fatores meteorológicos, eles influenciam muito nas energias renováveis. E o gás natural, ele vem para suprir essa demanda quando tem muita chuva, à noite não tem sol. Então, lá no Texas teve um episódio desse, do inverno muito rigoroso, e aí quer que o estado, aliás, o estado do Texas, dos Estados Unidos fez. Ele fechou e disse, olha, eu produzo gás. Ok. Só vai ser para o meu consumo. Só vai ser para o meu consumo. É meu. Impacta o mercado. Exatamente. E aí o Henry Hub subiu. Mas foi um caso, né, assim, muito difícil de acontecer de novo. Mas isso, a gente vai aprendendo com a história dos outros também. Né? Porque a gente tem que se preparar para isso, né? A Alemanha já estava lá preparada com o gasoduto dela, que ela não é besta, né? Então, motorista, você que deseja o benefício para a conversão do gás natural veicular seu automóvel, vá até o site da Potigás, obtenha as informações e aproveite aí os benefícios que a diretora Larissa Dantas trouxe aqui da Potigás para os ouvintes do Deu Play. Obrigada, Larissa, por sua entrevista. Um grande abraço. A turma da Potigás. Sim, com certeza.